Salve Maria Santíssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos aí, começando mais uma live, falando da nossa consagração à Nossa Senhora. Como é bom ter essa honra, né? Essa alegria de conversarmos um pouquinho a respeito da consagração à Santíssima Virgem Maria, como fazemos todos os sábados. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Maria Sandra. Estamos aqui falando, divulgando a consagração à Nossa Senhora. Essa consagração que é algo tão antigo da igreja e que a gente não consegue entender, muita gente não consegue entender, né? Como é tão perseguida ainda. Mas a gente consegue, né? A gente sabe que para salvar as almas, hoje o diabo tem feito piruetas para poder perverter, né? Perverter as almas. E claro que vai haver perseguição mesmo. Então, isso é normal. Nós vamos pedir, então, a proteção de Nossa Senhora, nossa Mãe Auxiliadora, que ela nos assista em todos os momentos da nossa vida. São Dom Bosco fala, né? Que quando chegarmos no céu, vamos saber dos tantos favores, das tantas coisas maravilhosas que ela fez por nós aqui na Terra. Então, vamos pedir o auxílio dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus frutos ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não estou gastando meu latim, não. Essa é uma oração que eu falo que mudou a minha vida, mudou a minha história. E é uma oração que quando a gente vem de qualquer coisa, né? Porque nós trabalhamos com cadeias de consagração, com véus de missa, e a gente já coloca ali no bilhetinho, olha, rezem Ave Maria em latim, reze Ave Maria em latim. E por que a gente insiste tanto nisso, né? Porque mudou a nossa vida, mudou a nossa história. A partir do momento que nós conhecemos, foi a primeira oração que nós rezamos em latim, e quando nós conhecemos a consagração, eu fiz a consagração e aí minha família foi fazendo, os amigos, a gente foi fazendo formações para consagração de várias pessoas. E como era maravilhoso, né? A primeira coisa que eu ensinava era isso, rezar Ave Maria em latim. E não é uma. Hoje pode soar como soberba, né? Como, você quer saber mais, quer aprender mais. Não. Mesmo que não seja tão perfeito, porque vocês viram, né? Meu latim não é perfeito, nem tem essa pretensão. Mas ainda assim é muito agradável a Nosso Senhor. Quando a gente fala, né, uma língua que a igreja reza desde sempre, né? Então a igreja a língua oficial da igreja é o latim. E o latim, por ser uma língua morta, né, ela não sofre variações. Então é importante isso. O latim exorciza e por isso essa raiva do diabo de perseguir aqueles que se esforçam para fazer algumas orações em latim. Por isso essa raiva, né, do diabo também com relação à missa tradicional, a missa católica, a missa tridentina, que é rezada em latim. Então, gente, aprendam pelo menos Ave Maria em latim. Tenho certeza que da mesma forma que a minha vida foi transformada, a vida de vocês também será transformada. E falando um pouquinho na nossa consagração, hoje eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho, vou dar um spoiler, né? A finalidade da consagração. Qual que é a finalidade da consagração à Nossa Senhora, afinal? É levar para o céu, né? Não tem outra coisa. A gente fala de forma geral a consagração, a gente fala a consagração à Nossa Senhora, a consagração a Maria. Mas na verdade é a consagração a Jesus por Maria. Maria, ela é um meio que vai nos levar a Jesus e por isso vai nos levar ao céu. Quando a gente olha para Nossa Senhora, vemos nela um modelo, um exemplo, e a gente se decide a ser como ela, a falar, eu sei que é difícil. Nossa, quando você olha para Nossa Senhora, você fala, é, é impossível, né? Impossível. Só que a gente tem que lembrar que Deus falou assim, sede santos, porque eu sou santo.
Então, quando alguém vier para você e falar, ah, você quer ser santinha, você quer estar acima de todo mundo, você quer ter um grau de santidade, né? Porque geralmente começa a acusar a gente disso. Imagina, eu quero só o que for vontade de Deus. E se a vontade de Deus para minha alma, para minha vida é a santidade, ok, então eu quero sim. É melhor do que você desejar o inferno, na verdade, e a gente precisa pedir a nosso Senhor essa graça. E essa graça, ela fica muito mais fácil de ser alcançada através de Nossa Senhora. Por isso insistimos tanto na consagração à Santíssima Virgem Maria, no método de São Luís Maria Grião de Montfort, que, como o tratado fala, né, que é o método mais eficaz, mais rápido, mais curto de se chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Maria não quer nada para ela, não guarda nada para ela. Então, tudo que é dela, ela leva para Nosso Senhor. E se nós, quando nós nos entregamos para ela, o que que ela faz? Ela pega esse pacote imperfeito, esse presente imperfeitíssimo, do jeito que tiver, do jeito que for, com grau de santidade alto, com grau de santidade baixa, com mil defeitos, mil deformações, e vai entregar a Jesus. E vai ver essa alma aqui como vai ser trabalhada. Eu rezava há pouco com a minha família a novena, né? Estamos fazendo a novena ao Sagrado Coração de Jesus. E é muito interessante. Eu fico me prevalecendo da minha fragilidade feminina, sabe? Eu não me envergonho nem um pouquinho. Aliás, eu gosto porque eu posso ser quem eu sou, né? E transbordar as minhas emoções. E eu chorava ali, né? Chorava aos pés de Nosso Senhor, me lembrando da minha infância. E se eu chorar agora, por favor, não me critiquem. Vamos lá. Mas pode criticar se quiser. Eu lembrava da minha infância, né? Que eu não tive uma infância católica, como hoje eu procuro ter uma vivência católica. Mas minha infância foi muito, muito complicada, né? Com várias opções religiosas, eu diria assim, na minha vida. Só que lá na casa da minha avó, que eu morava com ela, tinha uma folhinha que fala, um calendário, né? Um calendário que era muito antigo, assim, de, tipo assim, uns 5, 6, 7 anos atrás, que não jogava fora, porque tinha a imagem do Sagrado Coração de Jesus ali. E a imagem do Sagrado Coração de Jesus, eu aqui embargada falando sobre isso. A imagem do Sagrado Coração de Jesus lá, antiga na parede, né? Que a minha avó. A gente era muito pobre, né? Muito simples, então uma casinha ali que não tinha quase nada. Mas na sala tinha a imagem, essa imagem com o calendário recortado embaixo, né? Que ela tirou a parte das datas. E tinha só a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E toda vez que eu passava pela sala, assim, não raro, eu me deparava com aquela imagem ali e parece que ele me chamava. Eu não sei, gente, mas eu achava que tinha uma vida ali. Eu via uma vida, eu sentia. E eu ficava olhando para ele e eu ia passando. Sabe aquela coisa que você vai passando? Aí eu tinha a impressão de que ele estava me acompanhando. E só que eu não tinha, né? Como eu falei para vocês, eu não tinha uma vivência. Ninguém me ensinou a rezar de manhã, rezar de noite, falar com Jesus, essa coisa toda. Só tinha essa imagem, e era a imagem que me direcionava. E hoje eu, diante de Nosso Senhor, da minha imagenzinha ali, depois eu vou postar aí nos stories para vocês, eu fiquei lembrando disso, né, da minha infância. E quando fazíamos a consagração, no momento da consagração, eu me lembrei disso, né, do quanto que, daquela passagem, né, daquele versículo que fala que ele nos amou primeiro, né? Ele me amou primeiro. Então, o amor que eu tenho por Jesus hoje é um amor que ele primeiro me deu. Não fui eu que o amei, mas ele me amou primeiro. E assim é nosso Senhor com todos nós. Ele nos ama e por conta desse amor, né, nós o amamos de volta ou o rejeitamos. Por isso pedimos perdão pelos pecadores, por aqueles que não conheceram nunca, né? Não tiveram a graça de conhecê-lo, embora nós saibamos que Deus ele dá a graça atual ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo vai chamando
e depende de nós a nossa resposta a esse amor. Pedimos perdão por aqueles que conheceram e renegaram, né? E quão a multidão, né, tão numerosa que é, dessas pessoas que renegam esse amor, que não querem recebê-lo. E pedimos perdão por nós mesmos, porque muitas vezes nós pegamos esse grande amor que ele tem e falamos de vez em quando: ah, não, agora, né, não dá, agora eu tô sem tempo, agora eu não tô afim, agora tem pessoas mais importantes. E muitas vezes a gente negligencia muitas coisas. Então, a consagração à Nossa Senhora nos faz mais atentos a esse amor de sempre, né? Que é o amor de sempre. Deus, ele fica ali nos esperando. E lembrando do meu calendário que me trouxe hoje eu tenho uma imagem linda do Sagrado Coração de Jesus, na verdade dos Sagrados Corações, né, de Jesus e Maria, na minha sala, e eu fico lembrando de como foi a minha primeira imagem, aquela imagem tão simples e tão importante para minha alma, que me conduziu até aqui, né? E que Nossa Senhora hoje me mostra a importância desse coração sagrado, o salvador do gênero humano, como nós rezamos na consagração que fazemos. E ao rezar essa consagração, eu lembrava disso também, né? De quantas almas hoje confundidas, confusas, com tantas informações, com tantas loucuras que o mundo oferece, né? E colocando a salvação em tantas coisas e deixando que o objeto do seu amor, do seu coração, sejam coisas, né? Quando nosso Senhor, que é o nosso verdadeiro Salvador, a Ele que nós devemos desejar o tempo todo. Então, a consagração, ela nos deixa mais cientes desse amor, mais propícios a abraçarmos, né, com a nossa alma aquilo que Deus tem reservado para nós, que esse Sagrado Coração que se deu inteiro por nós tem para nós. E o que é, então, a finalidade, né, da consagração é justamente a gente viver de acordo com aquelas promessas que foram feitas pelos nossos pais e pelos nossos padrinhos lá no batismo, né? Que eles prometeram por nós, a maioria de nós pequenininhos, levados à pia batismal, ali onde Nossa Senhora nos recebe, então, como filhos dela, né? É ali na pia batismal. Eu vi um sermão maravilhoso do meu padre a esse respeito, na festa da Imaculada Conceição de Maria. Eu nunca mais me esqueci. E ele falava justamente nisso. Sabe quando que Nossa Senhora te recebeu como filha? E eu fiquei imaginando aquele momento. Quando você foi levado para a pia batismal. Foi ali que ela pega você e toma, junto com a igreja, né? Junto com Nosso Senhor. E fala, olha, agora, né, Nosso Senhor está ali te falando, você deixa de ser criatura, passa a ser filha de Deus. E Nossa Senhora pega então você nos braços. E eu senti aquele amor da minha mãe auxiliadora, me tomando nos braços, me fazendo sua filha, me recebendo no seu coração e me acompanhando desde então. E hoje que nós temos, então, essa graça, podemos dizer sim, eu quero ser uma consagrada, eu quero ser um consagrado, eu quero mostrar para o mundo, né, que eu sou filha de Maria, que eu estou nesse exército para lutar pela verdade, pela igreja. Eu quero sim servir a nosso Senhor Jesus Cristo e ir para o céu. E a gente vê o quanto que os consagrados fazem a diferença. Os consagrados, eles têm um quê especial, né? Eles têm essa diferença, eles não têm medo, eles não se intimidam. Não se intimidam quando falam para tira essas cadeias, isso é bobeira. Para que você está rezando tanto? Para que você reza rosário o tempo todo? Para que você usa esse escapulário? Nossa, olha, vou falar, se você não recebeu a imposição do seu escapulário, você não tem noção do que você está perdendo. Não tem noção dos favores do céu que você perde por não receber a imposição do escapulário. Então, já se prepara para isso, né? Pede a Deus essa graça, Deus Nosso Senhor, que te conceda essa graça de você receber a imposição do escapulário. Então, o consagrado, ele não
tem mais temor, não treme, não treme o que faz o homem, o que fala, não tem mais nada. Ele só tem na sua mente um objetivo: servir a Nossa Senhora e deixar-se ser conduzido por ela para os braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode implicar com as nossas saias, com as nossas cadeias, com as rendinhas da vovó, que eu sei que o pessoal já está falando por aí. Não tem problema nenhum, a gente quer isso mesmo, porque se estão, né, desprezando as coisas católicas, né, as coisas antigas, a gente deve justamente fazer o contrário. A consagração nos impulsiona para fazermos esse movimento de remar contra a maré. A gente vê, né, observa que há uma multidão seguindo coisas contrárias, né? Quando a gente para observar o nível das pessoas que hoje falam, eu sou católico, eu sou católica, e que não são consagradas, a gente vê que há uma diferença, né? A gente percebe, é claro que isso de modo geral, porque tem alguns consagrados também, isso a gente vai falar em outro momento, mas que fazem a consagração por moda, né? São Luís vai falar disso também, dos verdadeiros consagrados, daqueles que não são, enfim. Claro que existem esses, né? Existem esses grupos, em todos os lugares existe. E que a gente também tem que ter cuidado para não nos incluirmos nesse grupo, porque acontece de que, de acordo com as pessoas, né, a gente às vezes vai conhecendo pessoas que falam, eu sou consagrado, mas olha, eu não preciso usar a cadeia, não, né? Porque sei lá, né? Talvez tá muito acima, né? Num nível grande de santidade, não vai realmente precisar. Vai fazer o quê? A gente que não tá assim ainda, né? Vamos usar a nossa cadeia. Eu prefiro me garantir aqui com as minhas cadeias, com todas elas. Então, entre outras coisas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não relativizar. E ao invés de atrairmos essas pessoas para serem exemplos e modelos para outras pessoas, nós mesmos não acabarmos sendo seduzidos por essas fábulas, né? São Paulo até vai falar sobre isso. São Paulo, São Pedro, não me lembro agora, mas provavelmente São Paulo. Vai falar sobre isso. Não, acho que São Pedro. Se vocês sabem, falam aí depois, porque eu esqueci, não lembro não. Só lembro que fala justamente sobre isso, né? Que os homens não suportarão mais a sã doutrina e que vão ser atraídos por fábulas. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas vão com discursos maravilhosos, lindos, cheios de argumentos, né? São Luís combate isso também, fala sobre isso no tratado, das pessoas que muitas vezes com um nível, com cargos hierárquicos e com uma eloquência maravilhosa, com bom discurso, convencendo as almas que querem rezar, que querem ser católicas, que são piedosas, que querem servir mesmo a Jesus por Maria, de que isso não importa, que não tem importância para as suas almas. Então essas almas elas acabam se destruindo as outras almas, desvirtuando, tirando do caminho da salvação. Então a gente precisa ter uma atenção muito redobrada nesse momento, principalmente, porque estamos vivendo tempos em que a grande massa ela está com o pensamento totalmente equivocado sobre muitas coisas com relação à religião. E aí a gente fica olhando e fala, nossa, mas está todo mundo fazendo, só eu que não estou fazendo, possivelmente eu que estou errado, né? Mas não é desse jeito. Nosso Senhor fala sobre, lembrei de um livro, né? Muito bom, que super indico. O Pequeno Número daqueles que serão salvos, de São Leonardo de Porto Maurício. Se você não leu também, é uma ótima oportunidade de adquirir. A gente, de vez em quando, tem dele. Nesse momento, a gente acho que não tem disponível, mas de vez em quando a gente tem disponível. Mas é maravilhoso, porque não se fala de algo que seja assim fácil, né? A salvação não é fácil. Entrar pela porta estreita, não é pela porta larga. Então, a porta estreita é aquela portinha mesmo que é difícil de atravessar ali, que a gente tem que fazer um esforço, né? A subida é difícil. Então, a consagração, ela torna mais fácil esse caminho, por quê? A gente sabe que não está sozinho, entende que Nossa Senhora está nos segurando pelas mãos,
que por mais difícil que seja, é o caminho certo, e se tiver fácil, desconfie, né, ó, pula fora. Então, a consagração nos facilita nessa via para o céu, nesse sentido. Vem as tribulações, a gente não fica murmurando, a gente não fica de reclamação, a gente começa a ter uma visão sobrenatural, uma visão diferente do que a gente, antes da consagração, teria. Porque a gente vê como algo vindo de nosso Senhor, que permite essas coisas para o nosso próprio bem. Então, o pai, ele corrige aos filhos que ama. Também está lá nas Sagradas Escrituras. Bom, então é isso. E a gente avaliar também a nossa responsabilidade como consagrados. E nisso, gente, é importante, porque muitas vezes a gente não para pensar que nós, quando falamos, eu sou consagrado, a outra pessoa olha e fala, meu Deus, você é consagrado e você se, né? E às vezes não vai falar, mas vai pensar assim, para que eu vou me consagrar? Eu vou ser daquele jeito também, eu vou, sei lá, vou frequentar aqueles lugares também, eu vou me expor assim nas redes sociais, como as pessoas vêm se expondo hoje em dia, eu vou ficar simulando, né? Porque tem gente que vai para a igreja de um jeito, né? Até de uma forma piedosinha e tal, mas daqui a pouquinho você olha as redes sociais da pessoa, tá lá fazendo apologia a várias coisas, né? Que não são católicas mesmo, a vaidades, a até questões alimentares, né? Que a gente tem que se preservar também, os excessos que eu falo. Então, ficar atento a essas coisas todas. A nossa responsabilidade enquanto consagrado, consagrada, é também nisso. Não só a vigília, e principalmente, né, pela nossa alma, mas as pessoas que a gente influencia, de uma forma geral. Começando na nossa casa, na nossa família, aquelas pessoas que acompanham a gente no dia a dia. Que alguém fale, sabe, que é claro que muitas vezes na procissão agora de Corpus Christi é muito difícil, né? É um pouquinho difícil falar sobre isso, mas na minha cidade existe um super tapete de Corpus Christi e a gente foi até para fazer reparação, rezar um pouco e fazer uma caminhada ali por aquela via, né? E a gente não participa das celebrações lá, que a gente vai na missa católica, enfim. Então, só que passamos por ali. E vimos muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo, que depois a gente ficou conversando a respeito e o nosso coração fica apertado, porque a gente consegue ter uma visão um pouco diferente das coisas, né? E vimos o quanto está sendo relativizado hoje a questão de ser católico. E também o quanto é explorado por pessoas que não são católicas, só querem nos acusar. Por exemplo, uma pessoa que nos abordou e falou assim: compra aqui uma bala para me ajudar. E eu só ando sem dinheiro. Eu falei: eu não tenho dinheiro, não tenho como comprar e também não me interesso por comprar bala. E às vezes a gente percebe que não é uma abordagem tão, né, com pureza, assim, de intenção. E foi o caso. E aí eu falei que não quero, obrigada. Aí a pessoa saiu de cara feia, resmungando e falando: esses católicos só tem cara, mas na verdade não tem nada, não ajudam ninguém e tudo mais. Então ela queria, né, na verdade, era acusar os católicos de ser uma imagem e fazer outra coisa. E eu fiquei observando aquilo ali e pensando, né? Muitas vezes, as pessoas vão realmente fazer uma avaliação coerente e correta a nosso respeito. Precisam, então, ver em nós uma imagem de catolicismo que seja autêntico para poder seguir, ser modelo, porque São Paulo fala, né? Tornai-vos meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E aí, se São Paulo fala isso imagina Nossa Senhora, né? Olhar para Nossa Senhora, ser imitador dela, porque ela é imitadora de Cristo, a mais perfeita imitadora de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos essa responsabilidade, essa noção de responsabilidade. Não só porque a gente vai evangelizar, mas para a gente não ser causa de escândalo. Sendo acusado, quer
levianamente, né, como foi o caso dessa moça aí que me abordou, quer de forma de que as pessoas o tempo todo ficam na espreita, né? Qualquer passinho que a gente dá já fica assim. E não que a gente fique preocupado com isso, porque quando a gente tem de verdade a nossa fé autêntica, verdadeira, legítima, né? Que a gente vive a vida de consagrado, de católico como deve ser, a gente não precisa ficar, né, com neura, com preocupação. A gente vai ser quem é, onde for, onde tiver, você vai estar ali. É, uma vez perguntaram para um padre, isso é lá do modernismo ainda, mas ele falava, né? Perguntaram para o padre o que que você vai fazer quando Jesus estiver voltando? Vai tocar as trombetas? Aí Jesus vai voltar? O que que o senhor vai o que que o senhor vai fazer? Aí perguntaram para várias pessoas, aí as pessoas falando: "Ah, eu vou sair correndo pro confessionário". Aí outro falou: "Eu vou sair correndo para ajeitar as coisas porque, nossa, eu tô devendo um monte de gente, eu tenho que pagar, acertar". Aí perguntaram pro padre, e o padre falou: "Eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, né? Se estiver jogando bola, vou estar jogando bola. Se estiver rezando, vou estar rezando. Se estiver fazendo comida, vou estar fazendo comida". Por quê? A hora que Nosso Senhor voltar, o que que é o importante? Que a gente esteja fazendo exatamente aquilo que a gente tem que estar fazendo, estar no nosso lugar, né? Agindo de acordo com aquilo que Ele quer que a gente haja, sendo aquilo que Ele quer que a gente seja, sem tirar nem pôr. É, hoje está tudo muito confuso, mas quando a gente faz a consagração à Nossa Senhora, ela purifica o nosso espírito de toda confusão. Deus não nos deu um espírito de confusão. Então, tudo que for confuso, nublado, através da oração, da vida de oração, das conversas que a gente tem com Nossa Senhora. Ah, lembrei de outra coisa, né? Enfim. Tudo isso é tirado porque Nossa Senhora vai nos purificando. E eu lembro que quando eu fui acusada de muitas coisas, né? A gente de vez em quando passa por uns momentos difíceis na vida. E aí falaram assim: ah, a Maria Sandra fala com Nossa Senhora. E eu, e eu falava, falo, gente, eu falo com Nossa Senhora todo dia. Todo dia eu falo com Nossa Senhora. Daí ela falar comigo é outra história. Mas eu falo com Nossa Senhora todo dia. Eu tenho certeza que você também fala com Nossa Senhora, né? Então é maravilhoso isso, essa unidade dos filhos, das filhas de Maria. E a consagração nos favorece nesse sentido, né? Nossa vida fica muito mais leve, a gente consegue viver mais facilmente a modéstia, sem fazer propaganda, porque eu acho que quando faz propaganda disso, já perdeu a modéstia há muito tempo, né? Porque a modéstia justamente tem esse viés, né, de ser modesta. Então você ficar por aí ostentando, que ai, meu vestido maravilhoso, nossa, agora olhem para mim como eu sou modesta. Então isso aí não tem nada de modéstia. Modéstia é você viver isso no seu dia a dia. Mas é muito mais favorável, porque se você quer imitar Nossa Senhora, não tem como você sair por aí seminu, né? Praticamente que hoje em dia as modas, entre aspas, estão muito apelativas, estão desse jeito. Então você olha para Nossa Senhora e fala: Nossa Senhora usaria? Ela se vestiria assim? Ela se comportaria desse jeito? Ela assistiria esse filme ou essa programação? Ela teria televisão na casa dela? Oh, será? Então, né, a gente precisa fazer várias reflexões. E falando em reflexão sobre a televisão, eu refletia sobre isso e divido com vocês um pouquinho. Mas se a gente for prestar atenção, e é o que a gente precisa fazer nos nossos tempos, antigamente, antes da televisão, né, eu não sei, eu não estava aqui ainda não, eu sou pré-histórica, mas um pouquinho depois. A televisão, né, não tinha, então as famílias, elas se reuniam em torno do altar, na sala, ali o altarzinho, com a imagenzinha de Nossa Senhora, o crucifixo, pegavam o seu terço e rezavam, né? 6 horas da tarde, geralmente o pai de família já chegou, as famílias em casa, as crianças, e rezando o rosário. E era assim, e a vida continuava. Aí chegou o rádio, já estou na minha época, chegou o rádio,
A minha avó, ela colocava o rádio ligado lá no Júlio Lousada, oração da Ave Maria. Algumas pessoas aí vão se lembrar desse tempo. E aí botava o copo d'água na frente Ó, já começou, né? Aí colocava o copo d'água na frente do rádio, mas 6 horas da tarde ali, rezando. Aí parava tudo, né? 6 horas da tarde a gente já não varria a casa, não fazia mais nada. Claro que eu procuro fazer essas coisas também na minha casa. Não sei vocês, depois vocês me falem também. Mas era assim. A gente parava tudo 6 horas da tarde e rezava Ave Maria, com Júlio Lousada e a oração do Menino Jesus de Praga. E então era assim. Só que aí o que que eu estava observando, né? Que o altarzinho lá já começou a ter essa transformação. Já tinha o quê? Um rádio. Tudo bem, tava saindo uma voz, ligava ali na hora da Ave Maria e tal, beleza. Mas depois do rádio veio o quê? A TV. Aí veio a televisão. E a televisão tirou o rádio dali do altar. E foi entrou a televisão. E aí ficou aquele aparelho enorme. 6 horas da tarde? Ai, gente, que terço que nada. A hora da novela das 6, não é assim? Não era assim? Era, né? Então, aí a novela das 6, aí acabou a novela das 6, vem o quê? A novela das 7. Aí depois vem o quê? Aquele jornal que você tem que ver, porque senão você não fica informado. Aí o pai já chegou em casa, já tá cansado. Ah, vai rezar, porque tá cansado, né? Janta ali no sofá mesmo e começa. Gente, olha, as famílias começaram a declinar. Os hábitos familiares começaram a ir pro brejo, literalmente. Desculpe-me a expressão. Mas se nós pararmos para fazer uma análise a respeito disso, de como essas coisas, os costumes das famílias católicas foram alterados, não foi do dois para o dia, né? O diabo ele é muito astuto. Ele não faz uma coisa tirando, né? Tira. Vou tirar essa. Se tirar o terço da sua mão, se você é católico ali, se tira o terço da mão, você fala: peraí, me dá aqui, que isso aqui é meu. Você não vai deixar. Agora, vamos lá. Substituiu. É igual uma criança, né? Como é que você faz para pegar o pirulito? Você tem que dar uma outra coisinha. Você leva, tá chorando? Vamos pegar, vamos levar ali, a gente troca, faz uma troca. Vou tirar sua mãe, né? Tira a mãe, mas vem aqui com titia, dá um beijinho, dá um biscoitinho. E assim o diabo faz com a gente, se a gente deixar. Você não deixou, né? Se acontecer na sua família, a gente também não, nada de televisão. Mas muitas famílias que deixaram de ser católicas foram permitindo que devagarinho as coisas fossem trocadas. E hoje, muita gente não tem televisão também. Tem muito católico que não tem televisão. Mas tem o quê? Ah, um aparelho de celular. Ou dois, como eu tenho. Aqui, ó, segundo. Tá velhinho, peraí. Esse aqui. Mas eu trabalho com vendas, eu fico assim me justificando o tempo todo, né? Mas eu preciso me policiar, ter esse cuidado também. E temos que estar atentos o tempo todo para usar realmente como uma ferramenta. Tá me favorecendo? Ok. Não tá? É tirar. Tem criança viciada em celular. Esses dias uma pergunta, né? Quem me contou foi a Heloísa. Ela falava: se pode uma criança de 3 anos? A mãe perguntando: meu filho está viciado em celular, será que ainda há tempo dele de desconstruir isso? Uma criança de 3 anos de idade. Se os pais não dominam uma criança de 3 anos de idade, como vai dominar uma de 10? Como vai dominar um adolescente? Como que vai se impor com o seu jovem? Nessa procissão que eu, né, assisti, não foi uma procissão, foi só, a gente ficou só vendo lá os tapetes e tudo mais. Era muito católico, muito, né, muita gente na rua, com terço até na mão, pessoas assim. Mas era de chorar, porque eu observava o número, a quantidade de jovens, de meninos, de rapazes com trejeitos femininos. É assustador. As meninas eu não observei tanto, embora algumas a gente perceba, né? Com jeitinhos masculinizados. Mas os meninos é assustador. E a gente lembra lá de Oséias 9, que vai falar a respeito disso, né? Sobre o castigo de Nosso Senhor. E quem sabe o grande castigo predito em Fátima, em 1917, para a humanidade, não é isso, né? Esse abandono de Deus, porque Deus fala lá no profeta Oséias,
que, olha, imaginem quando eu abandonar vocês. E aí, não vou deixar que os filhos de vocês nasçam. A maldição, que uma maldição é você não ter filhos, sabe? Não para aquela pessoa que é estéril porque Deus permite que seja, que tem projeto para a vida dessa pessoa, é diferente. Mas o que eu falo é de forma geral, das pessoas olharem da nossa geração para trás e ver, a minha avó teve 20 filhos. Na minha bisavó teve 20 filhos, minha avó teve só 10. Minha mãe, graças a Deus eu nasci, porque né, teve 4 filhos. Aí eu, já na minha geração, eu já tive, foi um casalzinho, Deus me livre mais filhos. E aí a próxima geração já tá cheio de homossexual. Homossexual não reproduz. Já tá cheio da mentalidade daquelas pessoas que só pensam em trabalhar, 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 e ser bem-sucedido e ganhar dinheiro para gastar, para comer, para se vestir, para ostentar na internet. E essa geração também não vai reproduzir. E olha o castigo de Nosso Senhor. E ainda junte-se a isso uma esfera, uma atmosfera tenebrosa, venenosa que nós estamos vivendo. Todo mundo com medo, pavor de morrer. Porque quando você não sabe o que te espera, você tem medo, né? Inesperado. Quando você sabe, é céu ou inferno. Você tem ali, tem isso definido, né? Purgatório é passagem para o céu. Mas você tem ali céu e inferno. Então você sabe, eu sou católica, estou fazendo, né? Estou procurando ser católica. Deus permita que eu morra em estado de graça. E sei que a hora que ele chamar, a gente vai. Não tem jeito. É ele que manda na nossa vida. Só que hoje as pessoas perderam essa noção. A vida delas é aqui, é agora. É aproveitar, é comer, beber, é se divertir, sabe? Tem que ir pra balada, tem que ganhar, tem que gastar. E as pessoas não estão nem aí, nem preocupadas com hoje, com amanhã, com nada. Elas só pensam no agora. E aí nosso Senhor vai lá em Oséias e fala assim, olha, você falar isso dentro da sua casa, dentro da igreja, também ali você vai ser apedrejado. O profeta falando isso, né? Nem na igreja, se você falar a verdade, você é condenado. Eu passei por uma igreja, a gente fala se passou por uma igreja, parece várias igrejas, né? Não, uma igreja católica. E que o padre era muito fofo. Eu gosto muito dele, né? A gente gosta muito dele. Mas a gente não tá mais lá. E aí, só que era assim, todo mundo, era tudo bom, né? Tudo, tá bom, minha filha, isso não é pecado. Não, a confissão é maravilhosa, né? Você vai pra lá, fala, padre, fiz isso, isso, isso. Você não é a primeira a fazer, todo mundo faz também. Não tem problema. Olha, Jesus perdoa, aí você reza ali, ai, que bom, maravilha. E aí conhecemos um padre, né? Levamos ele lá para pregar e tudo mais sobre a consagração. E eu lembro de que as pessoas chegavam perto dele e falavam: Padre, olha, eu quero fazer a consagração, mas a Maria Sandra, ela falou que não posso porque eu moro com meu marido. Eu não sou casado. E aí o padre olhava e falava assim: Mas realmente você vai para o inferno se você não casar. A pessoa fala: Mas como assim? Eu não posso casar porque o meu marido já é casado na igreja e separou da mulher. Aí falou, então você separa dele de corpos e né, fica em casa e vê o que que faz. Mas né, o céu, ele exige sacrifício. E se você optou por isso... E a pessoa falava, não, mas não é possível. Aí o padre falava, né? E muitos outros casos, as pessoas queriam ir para o céu, mas sem fazer esforço, fazer a consagração, mas em estado de pecado, e pecado mortal, pecado pesado. E ele falava, não, não pode. Só que as pessoas da comunidade estavam acostumadas com aquele padre que falava, minha filha, não se preocupa. Oh, filhinho, vem cá, não tem problema. Aí o que aconteceu? Coitado do outro padre, levou-lhe uma chamadela, né, das autoridades dele lá, e teve sérios problemas. E, enfim, né, tem muita dificuldade de divulgar a consagração. O outro padre continua lá e, enfim, né, a gente sabe. Só que as almas que seguem essas orientações, Santa Teresa de Ávila fala isso, a gente leiam Santa Teresa, Livro da Vida de Santa Teresa. É nesse o castelo? Não, Livro da Vida. Que ela vai falar sobre isso, né? Sobre os padres que
imagina, naquela época de Santa Teresa já tinha essas coisas assim. Você imagina Santa Teresa hoje. A gente precisa muito, muito rezar, né? Muito da graça de Deus Nosso Senhor, muito de Nossa Senhora falando na nossa alma, porque não é porque. Não posso nem falar que tá de batina, né? Porque a maioria dos padres hoje nem usam. Mas não é porque padre às vezes vai te dar um conselho que seja é, ok para sua alma ser salva. Preste atenção, porque você naturalmente sabe, né, o que é pecado. Naturalmente você percebe, te incomoda, no mínimo te incomoda. E aí, se você vai procurar uma orientação, você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, você sabe também, você percebe que ele está falando aquilo que você quer ouvir. Como uma senhora, né, que veio falar comigo, falou assim: Olha, eu tô no meu quarto filho. Ai, mas sabe, eu não aguento mais ter filho, porque eu engravido muito facilmente, né? É muito fácil, então eu fico assim, eu falo, ai, que lindo, eu assim, né? Cheio de coraçõezinhos saindo. Engravido muito facilmente, falo, ai, gente, mais imagem e semelhança de Deus vindo, né? Que graça, maravilhoso. E ela assim, eu não aguento mais. Eu fui falei com ele, eu falei, entendo isso. Aí falamos com o padre, e o padre autorizou a gente a usar contraceptivo, porque senão não dá, né? Fica difícil. E eu falando, cara, mas Deus não autoriza, né? E quem tá acima? Então a gente tem que, mesmo que a gente seja criticado, mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que, sabe, mesmo que todo mundo esteja caminhando no erro, você tem que procurar a verdade. E mesmo que ninguém esteja procurando a verdade, você tem que procurar por ela. Mesmo que todo mundo esteja andando no caminho errado, você tem que andar no caminho certo. E lembrar lá do que São Leonardo de Porto Maurício fala, né, sobre o pequeno número daqueles que serão salvos. Tá indo contra aquele rincão cheio, lotado, cheio de chandarais, de brilho, né, que hoje tem muita luz, muito brilho, muita coisa. Você está indo contra isso? Você está indo no caminho inverso? Você está ajoelhada lá, de véuzinho, rezando quietinho, fazendo reparação? Então, você está no caminho certo, tá? Então, pode ter certeza disso, segura na mão de Deus e vai. Continua. Você vai com Nossa Senhora, a gente com certeza vai conseguir ser fiel à nossa consagração. Então, a finalidade da consagração é justamente essa: fazer com que a gente assuma o nosso compromisso, os nossos votos feitos no batismo e viva isso para sempre. Nossa Senhora, lembra do sermão lá do meu padre? Então, Nossa Senhora nos tomou nos seus braços e nos tomou como filhos no dia do nosso batismo. E a ela, então, nós devemos ser fiéis. A vida toda, custe o que custar. Né? E a nossa cadeia de consagração nos lembra isso, né? Nos lembra a quem nós servimos, de quem nós somos. E usar as insígnias de Nossa Senhora, gente, é uma honra muito grande, é uma alegria muito grande, que eu sei que você experimenta porque você usa também. Então, continue, né? Continue sendo referência, deixe que Nossa Senhora seja seu modelo, permita-se ser escravo de Maria, perceba que é uma honra, é uma graça que Deus dá. E São Bernardo fala isso, né? Que São Luís Maria Grão de Montfort vai falar que é uma graça que Deus dá, essa devoção à Nossa Senhora é uma graça que Deus dá àqueles que quer salvar. Então nós somos muito gratos, devemos ser muito gratos e retribuir com amor, com honra, com submissão, retribuir com todo o nosso ser a esse amor tão grande que nosso Deus nos dá. Ele nos quer santos, por isso nos faz devotos de Nossa Senhora, que é o nosso modelo. Então, que a gente consiga, né, caminhar por essa via tão estreita, que fala Santa Teresa, que falam outros santos, e seguirmos adiante até entrar nessa porta estreita que é a vontade de Deus e chegarmos, enfim, a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora Auxiliadora nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. E sábado que vem, se Deus quiser, estamos juntos aí. Estão pedindo para a gente falar sobre alguns temas e eu estou pensando em trazer aqui para vocês os símbolos da nova era. Olha só isso, né? Pediram para apresentar algumas coisas a esse respeito.
Então, se você quiser também, fala aí pra gente. Né? Ah, eu achei interessante, ou não, eu quero, né, gostaria de a gente abordar outra coisa, mas isso ao longo da semana, porque os sábados, como nós combinamos, vai ser sobre a consagração à Nossa Senhora. Então, eu quero agradecer você que está aí e espero, né, que você tenha aproveitado essa live para tirar suas dúvidas, esclarecer e acompanhar a gente lá no nosso canal no YouTube, o Escola de Maria, que está crescendo com a graça de Deus, e para você nos ajudar também, né, nesse apostolado, divulgando aí a consagração, divulgando, informando sobre tantos temas que a gente tem sobre a Igreja Católica. Então, esse é o nosso trabalho. E se você também quiser adquirir nossos materiais, cadeia de consagração, véu, medalha, escapulário, tratado, várias coisas a gente tem disponível também. É só você chamar a gente no direct ou no WhatsApp. Eu vejo que vocês estão mandando mensagem aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem essa mensagem. Eu vou baixar esse vídeo e vou subir para o YouTube. Então, peço para vocês deixarem mensagem lá, porque lá dá para a gente ler. Aqui, quando acaba a live, acabaram as mensagens. Eu fico louca para responder vocês, aí não consigo. Tem várias mensagens aqui. Então, uma santa noite a todos vocês. Rezem por nós, pelo nosso trabalho, pelo nosso apostolado, que é um desafio o tempo todo. E nos acompanhem lá, né, no nosso canal Escola de Maria. Quem tiver dificuldade, eu vou... Porque às vezes não aparece no YouTube, né? Nosso canal é assim, pequenininho, pequenininho, pequenininho. Então, às vezes não sugere lá. Eu vou ver se eu coloco o link aqui no... Acho que no Story, né? No Story agora tá conseguindo colocar. Então, vou ver se eu coloco o link lá. E aí vocês acessam logo lá o Escola de Maria. Hoje colocamos um vídeo que fala sobre o pecado. É um vídeo, olha, muito antigo, vocês vão ver e falar assim, nossa, como ela está diferente. Estou muito diferente. Mas eu faço lá uma demonstração sobre o pecado e a graça de Deus através da confissão. Então é bem legal, vale a pena você conferir. Vou deixar o link então nos stories, tá bom? Então rezem por nós e pelo nosso apostolado. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.